Nós vivemos uma realidade extremamente limitada em todos os sentidos. Se você parar para perceber, nós somos pessoas limitadas a partir de uma questão física. Uma bactéria, um vírus pode nos derrubar. Estava comentando ontem com o Sandro. Vocês sabem, recentemente eu fiz uma cirurgia para retirada de um cálculo renal. E o médico disse: olha, tem um outro aí do lado esquerdo maior do que esse que a gente está tirando, mas deixa ele lá, ele está quietinho. Eu falei: meu Deus, deixa ele quietinho. Só quem já teve crise renal sabe do que eu estou falando. Uma pedrinha, irmãos, ela mexe um pouquinho, ela acaba com você. E ontem eu tinha marcado um compromisso com o Sandro. Eu falei: irmão, vou ter que desmarcar. Porque no início assim da noite eu comecei a sentir umas pontadas. Eu falei: ah, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu ainda estou sentindo de vez em quando, orem por mim. Estou até com um remedinho aqui, irmão, um tramal, porque se começar a doer tem que tomar, senão já era. Só quem já teve isso sabe. E é isso, a nossa existência é limitada. Uma pedra bota um homem forte no chão. Porque o nosso corpo é limitado. Sim ou não? A gente não consegue ficar um tempo determinado sem respirar. Tenta para você ver. Você tem um limite para ficar um tempo sem beber uma água, sem se alimentar, sem dormir. Porque o nosso corpo físico prova para nós, dia após dia, que nós temos as nossas limitações, que nós temos os nossos limites. Mas a vida não aponta esses limites apenas no aspecto físico. Quando a gente olha para o cenário social, para o ambiente em que nós vivemos, nós também percebemos que há muitas coisas que nos limitam. Os recursos, os poderes estabelecidos, as dificuldades e intempéries da vida. Então a existência humana é golpeada dia após dia, seja por alguma coisa que está dentro, seja por alguma coisa que está fora, de que para nós existe sempre um limite. É interessante, sobretudo quando nós somos jovens, que a gente não vive com essa perspectiva. Quando nós vamos para o mundo, por exemplo, da ficção, parece que a gente consegue perceber que um dos desejos do ser humano era não ter nenhuma limitação. Por isso nós nos identificamos muito com os super-heróis. É por isso que nós gostamos muito de filmes que tratam desse poder, Carlinhos, sobre-humano. Então nós queríamos voar, nós queríamos ter superpoderes para vencer os desafios que a vida nos apresenta. Sim ou não? Agora é interessante que a mesma ficção faz o caminho de volta. Porque a gente olha para a ficção e percebe que os super-heróis, seja lá o Homem-Aranha, seja o Superman, enfim, rapaziada entende mais isso aí dos... Como é que é o nome lá da Marvel, né? Da Marvel e da outra é o quê? DC, tá vendo? Eles entendem tudo. É, o Chapolin Colorado também, o pessoal que tem mais de 70, tá vendo? A referência de herói é diferente. Né? Fica imaginando que o Gilmar tá lembrando aqui do Ultraman, do Spectrum-Man. Né? O outro falou ali do Capitão, como é que é o nome? Capitão Caverna, pelo amor de Deus. Capitão Nascimento. Vocês são crentes, não. Meu pai. Mas tem um outro que meu sogro falava dele. É esse aí, eu falei que era Nacional Kid. De vez em quando, meu saudoso sogro, numa conversa, no almoço, fala: Fernando, você lembra disso, pastor? A gente está na geração diferente aí, me ajuda. Né? E a minha sogra falava assim: Enoque, o Fernando tem 33 anos. E agora não, né, irmão? Agora eu tô com 35, enfim. A ficção faz o processo contrário. Ela tenta aproximar o super-herói da nossa humanidade. Então você olha, por exemplo, para o Batman. É um menino órfão. Tudo bem, milionário, mas órfão, que não tem a presença dos pais. Você olha para o Homem-Aranha, mesma coisa. Você olha para o Superman, mesma coisa. Um super-herói que é de um outro lugar e vive ali, foi adotado, enfim.
Quando você olha para a ficção, você vai perceber também que a maneira que os escritores, que os roteiristas utilizam para conectar essas figuras fictícias a nós, é a nossa humanidade. Ah, pastor, o que você está tentando dizer? Que a gente quer ser eles e eles querem ser a gente. Tudo bem? A nossa realidade diz, grita, ecoa, reverbera o tempo todo. Vocês são limitados. Vocês têm um limite. Vocês não fazem o que vocês podem ou desejariam fazer. Mas ao mesmo tempo, irmão, existe uma eternidade dizendo que nós servimos a um Deus sem limites. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Sobre um Deus que não tem limites. Quando eu mandei o tema para o Denis, ele pensou, acredito que ele tenha interpretado assim: pastor, você está falando como a gente fala, por exemplo, de uma criança, porque quando uma criança é muito pirracenta, a gente fala assim, nossa, essa criança não tem limite. Não, não é disso que eu estou falando. Não é essa semântica que tem esse título. Ali é para ser interpretado no sentido literal. A palavra limite não pode ser aplicada ao nosso Deus. Não existe limite para o nosso Deus. E se não existe limite para o nosso Deus, à luz das Escrituras, a nossa vida também não é condicionada aos limites, sejam físicos, sejam sociais, sejam psicológicos, sejam políticos. Porque se um Deus que não tem limites governa a nossa vida, significa dizer que para a nossa vida também não tem, desde que Ele estabeleça a vontade, o efetuar, na minha família e na tua família.